convidaram para entrar na política, me convidaram para... Eu rompi com o sistema. Sabe o que é romper com o sistema? O sistema religioso contaminado. Existem raras e honrosas exceções, existem igrejas sérias, líderes espirituais sérios. Mas eu rompi com um sistema grande, que, de certa forma, me trazia sustento. Eu dava seminários pelo Brasil inteiro e falava para 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Né? Eu ganhava dinheiro com isso também, né? Porque os eventos eram bilhetados, né? Claro, cobria os custos, né? A igreja ficava com a maior parte e me dava um pequeno percentual daquilo. Eu nunca me achei digno, né, de ficar com aquele valor, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Era a minha posição, era rema para mim. Rema é uma palavra específica que Deus coloca no seu coração. Então, eu pagava minhas contas, minha despesa, adiantava a conta, né? Então, quando tinha meu filho, adiantava a escola dele, ele fazia inglês, adiantava aluguel, né? Uns 3 meses, cheia de ração minha casa para os cachorros, abastecia a casa, sobrou, ok, vou dobrar o joelho, quem está precisando? Olha, era muito gratificante isso, né? Então, às vezes a gente precisava vir para um remédio, isso tem que ser igreja, né? A igreja só pede, não dá nada, né? Então, era muito gratificante ajudar. Então, nunca guardei nada, eu moro de aluguel até hoje, né? Meu único patrimônio são 5 gatos, 2 calopsitas, né? E o carro, né, que eu acabei de quitar, né? Então, nunca pensei em angariar patrimônio e Deus nunca permitiu faltar nada de essencial. Nada essencial faltou, sempre trouxe a provisão necessária. Quer seja material, quer seja espiritual, quer seja alguém que vem, traz uma palavra de incentivo. Então, eu sei que Deus não te abandona, né? Quando você realmente descansa nele. Quando a gente fica muito preocupado, né, com o dia de amanhã, você se desgasta, sabe? Eu era assim também. Eu ficava preocupado com o dia de amanhã, e agora amanhã, o que eu tenho que fazer amanhã? Eu não conseguia dormir pensando que eu tinha que fazer no outro dia, né? Hoje eu não penso mais, vivi hoje. Opa, é o capeta manifestando. Mas eu gosto da sua forma de pensar. Né? Então, assim, vivi hoje, dei o meu melhor. Eu tenho que ter ciência que eu fiz o meu melhor hoje. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, Deus me ajuda hoje a ser uma pessoa melhor do que ontem, né? Me deu as oportunidades que surgirem na minha vida hoje, que o Senhor me use como para fazer o bem, né? Seja lá qual for, né? Então, e isso tem sido muito renovador na minha vida. Quando eu perdi tudo, né, a esposa, filho, tal, fui traído de uma forma sórdida para a pessoa que eu mais confiava, né, é indescritível. Não tenho palavras. Eu sou escritor. Eu sei encontrar um escritor sem palavras, sem vocabulário é difícil, sabe? Não tem vocabulário para definir isso. Então foram 3 baques seguidos, muito fortes, né? Mas eu não soube da traição, sabe? Deus foi tão misericordioso que eu não soube da traição até eu estar ancorado na terra. Quando eu comecei a namorar com a Daiane, hoje minha esposa, né? Quando comecei casei com ela, aí as coisas vieram à tona. Se viesse 1 ano antes, sinceramente, eu não aguentava, eu ia embora. Eu me dava um tiro na cabeça e ia embora. Eu não tinha mais estrutura emocional para ficar nessa existência. Eu não via propósito mais na vida. Né? Mas Deus é sábio, Ele esperou o momento certo, sabe? Ele me ancorou na terra, me deu um propósito de existência, né? E de repente as coisas começaram a fluir de novo. Então a vida se renova, mesmo quando a gente acha que assim, não tem mais jeito. É incrível, sempre tem. A Bíblia conta uma história de Daniel na cova dos leões. Né? Ele lançava para cova. Então Deus não impediu que ele fosse para a cova dos leões, foi lacrado com uma pedra em cima. Ele era para estar morto. Aí no dia seguinte o cara está vivo, não morreu. Né? Então a Bíblia fala que o anjo fechou a boca do leão, não importa o que aconteça, mas ele não impediu dele ir lá. Então muitas vezes Deus não impede que a gente atravesse por desertos. A gente vai passar desertos, mas Ele te ajuda na travessia, né? Ele te dá a mão, Ele te auxilia nesse processo de travessia, Ele não te desampara. É que nem um pai que vai fazer a travessia de uma rua com uma criança de 3 anos, uma rua movimentada, ele dá a mão para a criança, passa a segurança, né? Olha, agora para. A gente tem que aprender a parar. Eu tive muita dificuldade em entender isso. Tem momentos que você precisa parar. Né? Para, agora você avança, agora você recua. Eu pensava, recuar é retrocesso. Mas não. Às vezes é impulso para você dar um salto maior. Né? Então, te ajuda no processo da travessia. Então, a Bíblia fala também, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, né? Deus está ali com a gente. Então, eu vejo uma passagem, eu lembro quando eu me converti, um pastor falou para mim, você quer poder? Vindo do satanismo, né? Poder, claro, né? Grátis esse poder. Então, você procura estudar, não ler, estuda a palavra de Deus. Eu fui no Novo Testamento, queria conhecer um pouco da vida de Jesus e caí aleatoriamente, sabe aleatoriamente, numa passagem que estava tendo uma tempestade, Jesus está no barco, no meio da tempestade, dormindo. Quer dizer, como é que você dorme no meio da tempestade? Essa é a paz que transcende o entendimento. Está
o caos ao seu redor e você, por alguma razão sobrenatural, você consegue estar sereno diante daquilo. Não tem esteio natural para isso. Os discípulos ficam apavorados. Acordam Jesus, tá tempestade, nós vamos morrer. Né? E Jesus pega, repreende a tempestade. E eles fazem a pergunta, poxa, quem é esse homem que até os ventos e o mar obedecem? E eu fiquei encucado com aquilo, eu quero saber quem é esse homem, que até os ventos e o mar obedecem, quero conhecer mais de Jesus. Augusto Cury se converteu assim, estudando a personalidade de Jesus, ele se converteu para Cristo, né? Mudou a vida dele, estudando a personalidade. Né? Aí eu fui estudar a vida de Paulo, né? E diferente de tudo aquilo que me ensinavam, que assim, ser o cristão, as coisas vão de bom para melhor, porque Deus vai te abençoar, tal, vai ser rico, próspero, né? Vai te curar, nem sempre Deus cura. Né? Eu aprendi isso. Eliseu, um personagem bíblico, ele tinha a porção dobrada de Elias, que era um profeta, que era o cara. E ele treinou um discípulo, Eliseu. E ele pediu a porção dobrada, o dobro da unção e autoridade de Elias. Né? Eliseu morreu da doença que ele tinha, Deus não o curou. Ele ressuscitou defunto, ele multiplicou o azeite da viúva, ele fez um monte de coisa, Deus não curou. Um lenço de Paulo curava o enfermo. Mas Paulo não pôde curar aquele que ele chamava de filho, Timóteo, que tinha problemas de estômago. Até ele escreve para Timóteo, olha, põe um pouco de vinho na água, a água era muito alcalina, causa o teu estômago das suas múltiplas enfermidades. Por alguma razão, não foi curado. Não é que Deus foi ruim, não é que Deus foi mau. Hoje a igreja ensina, se você não é curado, né, faltou fé, você tem legalidade, você tem brecha. Não, né? Às vezes aquilo porque você está aprendendo alguma coisa com aquilo, você torna você mais humilde, né? Sei lá, eu não sei todas as coisas, mas eu sei que Deus não te desampara. Jamais te desampara. Estamos aqui com você, velho. Eu vim aqui para te ver. Se eu não estivesse aqui, eu te pegar na tua casa. Você tem que ir lá em casa lá tirar os obsessores. Mas ia ser legal, cara. Ia ser uma gravação muito legal para ver o que tem na sua casa. E na casa dele também. E depois vou na casa do Marcelo. Sim. Cara do Mastral. A casa está cercada de anjos. Não, tá de boa, tá protegido, tá guardado lá. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos para acampar ao nosso redor. Eu gosto muito do seu discurso. Eu acho que a instituição, a igreja, ela realmente rompi só tenho que terminar essa coisa. Quando eu rompi com o sistema, eu parei, ninguém mais me convidou para seminário, congresso, nada. Mas eu deixei de ganhar valores com isso. Né? Quando eu recusei entrar para a política, né, que me ofereceram, ou apoiar políticos usando a minha influência, eu deixei de ganhar dinheiro. Né? E muitas vezes essas propostas vinham quando eu abria a geladeira de casa só para tomar um ar gelado, não tinha nada em casa. Né? Então eu decidi ser fiel a Deus, porque foi uma escolha minha. Eu falei assim, eu não vou abandonar Deus, né? Porque Deus, ele me acolheu no momento que eu mais precisei na minha vida. Ele estava do meu lado, ele me protegeu, ele me guardou, porque na seita sempre ameaçavam, né? Quem sair a gente mata, faz, acontece. E não aconteceu. E quando eu perdi meu filho, eu pensei, eu sondei muito meu coração. Eu procurei raiva, eu procurei onde é que está a raiva aqui dentro de mim, cadê o rancor, cadê a mágoa? Sinceramente, eu não encontrei isso, não encontrei. Por uma razão inexplicável, não sei explicar. Eu senti paz naquilo, dor, claro, dor da ausência, existe. Mas senti paz, eu sabia, ok, Deus sabe o que está fazendo. Eu não entendo todas as coisas. Às vezes tem coisas que a gente tem que passar e a gente nem sabe por quê. Vai aprender lá na frente. Então, essa é a paz que transcende o entendimento. Né? Então, minha fé permaneceu igual, não desisti. Né? E Deus também não desistiu de mim, continua aqui. Então, isso é transformador. Não, que eu acho legal o discurso dele, e com relação a buscar amparo em Cristo e não uma instituição religiosa, porque sim, Cristo não está lá, óbvio. Não está em tijolos. Mas eu acho que falta isso no cristianismo brasileiro. Uhum. Acho que falta esse tipo de amparo e uma fé honesta e verdadeira, por meio, obviamente, de uma experimentação, a sua fé, para que as pessoas entendam a si mesmo, longe de uma instituição religiosa que está ali gritando no seu ouvido. Uhum. Você vê muitos padres, pastores, bispos que exploram demais a sua congregação, aplicando essa questão de homofobia como crime, sim, misoginia, e vão na internet medo. E ficam bradando um monte de besteira, monetizam o seu canal ali como uma forma também de ganhar recursos. Uhum. E nossa, eu aprendi, faz 2 meses que eu aprendi que dá para monetizar o canal. Dá para perceber o amor que ele tem pelo Cristo dele, ok? Você percebe isso. Eu acho que se as pessoas fossem, talvez, mais amparadas, como o Daniel
talvez as pessoas pudessem mudar cada vez mais esse país, já que 90% da população hoje é cristã. Mas você recebe um alimento contaminado, porque vem de um coração contaminado. Aí a boca fala e o coração está cheio. Então aquela pessoa é soberba, gananciosa, recebe um alimento contaminado. Eu acho isso e admirável. passa mal. Eu acho que isso falta na população. Eu tenho um grupo de ovelhas, né? Eu tenho um grupo de pessoas que eu lidero, tal, são grupos de estudo, né? E a gente procura, se esforça, não somos perfeitos, distantes disso, né? De viver uma centelha do que era a igreja primitiva, onde ninguém passava necessidade, um ajudava o outro. Então, se eu sei que alguém passa alguma dificuldade, eu, claro, preservo aquela pessoa, sinalizo para o resto, olha, tem uma pessoa do nosso meio que está passando dificuldade. Vamos ajudar essa pessoa por 3 meses, 4 meses? Sabe, faz uma vaquinha, cada um dá um pouco, ajuda. For desempregado, ajuda. Nós mobiliamos casa de pessoas. A gente teve bebê, a gente deu tudo, né, que precisava para o bebê. Então, assim, eles estão aprendendo isso, sabe? Isso é muito gratificante, saber, puxa, aprendendo a amar, a exercitar o amor, a não ser egoísta, a não ser soberbo, a não ser altivo, né? E quebrando paradigmas, né? Então, a igreja coloca muito peso em você, né? Tipo, é o medo. Se você não der, o diabo vem e pega, né? Ou se você der, você Eles tem a cultuam recompensa. o diabo. É medo. Se você não tivesse o culto do diabo na igreja, as pessoas nem iam lembrar que o diabo existe. Porque eles alimentam, eles fomentam isso. É o medo. Entendeu? Eles exploram. Só que na história, legal, esse livro conta a história do diabo, você vai ver que eles criaram também outros elementos, como os vampiros, os mortos-vivos, tudo na Idade Média para aumentar o medo. Eu tenho que agradecer a igreja, porque, pô, morto-vivo é legal pra caramba. Porra. Eu gosto, vampiro é legal. Vampiro ali, Tanto ó. que- Vampiro, Olha o ser, card ali, vampiro ó. é legal. A não ser não ser legal ser imortal, né? Aí você vê todo mundo morrendo. Mas a é história de vampiro. Quando você vai no cinema, você assiste um filme de terror. Às vezes o filme de terror é tão assustador, vamos supor, na época, sei lá, chamado, Eu acho grito, banal, que foi mas um negócio assim, meio... é. Você assiste um negócio, sua vibração muda. Você chega em casa e fala, cara, vou tirar a TV do Você quarto. vê a sombra. Não aguento, não Você vou. vê A mulher coisa vai de tudo sair quanto é aqui, lugar. a Samara. Você tira a TV, mas você vai dormir com aquele medo olhando pra porta. Vai falar, essa porta vai abrir, cara, tenho certeza. Ou você vê O poder da escuro. influência. Você vê o escuro criando formas. É. Você vê o casaco pendurado num armário, é o Slenderman. Vira na mente da pessoa e fala, é o Slenderman, cara, eu tenho medo disso. Sim. Seu corpo de energia sente, ele altera e ele enfraquece. E aí, qualquer coisa que aconteça ao seu redor, você vai achar que é aquele ataque Sim. espiritual e tudo mais. Nossa mente é muito frágil, muito fácil de Mas manipular. se tiver realmente um obsessor do seu lado, ou qualquer espírito dentro dessas crenças, ele pode sentir o seu medo. E ele Sim. vai se conectar a você. E ele vai alimentar você dentro das inseguranças. Exatamente. Entende a fragilidade da coisa? Tem gente que vai no cinema, vê esse filme de terror, sai fragilizado e torna-se realmente alvo do seu próprio medo. É. Eu não tenho nada Interessante. contra isso. Já Acho legal me filme de terror. perguntaram isso. Eu falo assim, pra mim não faz mal nenhum. Eu assisto entretenimento. Mas se alguém se sente mal, eu falo, não assista. Tem um truque. Né? Qual que é o truque? Eu não ligo. Assistir desenho animado depois que você assistiu um filme de terror ou comédia.